Godzilla e Kong vem aí, só que vocês nem imaginam com quem que vai ser a treta. Olha isso. Não é King Ghidorah, não é nem Mecha Godzilla, não. Os titãs do Monstruverso vão encarar a Liga da Justiça. Exatamente. Superman vai fazer a sopa de mamaco? Vem comigo. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, com o anúncio de Godzilla vs Kong, o Novo Império, a Legendary já começou a botar pra fora várias ideias pra já ir esquentando o público pra esse novo filme. Já teve um anime até lançado pela Netflix. Vai rolar também uma série que mostra o dia a dia da Monarch e tal. Mas eu confesso pra vocês, isso aqui eu não tava esperando não. E nem vocês, mas vocês já viram o título, né? Não adianta fazer mistério. HQ da DC Comics fazendo um crossover entre o Monstruverso da Legendary e a Liga da Justiça. E aí, galera, vai dar bom isso? Ou será que vai ser igual aquele Vingadores vs Attack on Titans, né? Que, enfim, dispensa comentários. Só sei de uma coisa, Godzilla vs Superman, com os dois trocando porrada, raio de boca contra raio de olho, só não é melhor que duas coisas. O teu like e a tua inscrição. Pra mim não é melhor. Pra mim, o like e a tua inscrição, pra mim é o top do top. Obrigado, ok? Já é um anúncio oficial. Esse crossover vai realmente acontecer. Não é Peter com Mephisto, não. Isso vai acontecer. Aliás, Mephisto também, me aguarde, vocês vão ver. O nome da HQ é Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong. Exatamente. Exatamente. Esse nome é pequenininho. Liga da Justiça... Pô, eu tô errando hoje, né, galera? Liga da Justiça vs Godzilla vs Kong. Olha isso. Olha o nomezinho. Antes de mais nada, vamos esclarecer uma coisa, ok? Essa história, evidentemente, não vai ser canônica. Nem dentro da DC e nem dentro do Monstruverso. E, sinceramente, eu nem sei porque eu tô me dando trabalho de explicar isso pra vocês. O DCU é uma coisa, o Monstruverso é outra coisa. Se os dois estão se encontrando na HQ, você deve até encarar essa história simplesmente como se fosse uma série What If da Marvel, sabe? Ou seja, você tem que ver isso como uma realidade paralela. Que os dois mundos lá são o mesmo mundo, é isso. Mas isso não afeta em nada nem o Monstruverso e nem o universo da DC, ok? Peter, mas você queria que fosse canônico? Porra, queria pra caraca. Porra, é só isso. Yes! Mas aí vocês perguntam pra mim, Peter, isso é bom? Perguntaram, não perguntaram? Não sei. E eu respondo, óbvio que é bom. A melhor coisa de se fazer o Arif é exatamente a liberdade de fazer o que você quiser, com a certeza que isso não vai afetar os mundos originais, entende? Tipo, se o Godzilla morrer nessa história, fica tranquilo, né? Ele vai continuar vivo lá no Monstruverso. Então é ótimo criar esse cenário hipotético, porque, pô, apesar de não ser canônico, você consegue entender quem que venceria, ou enfim, você consegue ter algumas ideias. Quem que venceria é complicado, né? Que cada um vai apostar no seu. Dito isso, será que essa história vai ser boa? Será que o bafômetro lá do Godzilla é de Kryptonita? Bom, se tratando de um crossover da Liga da Justiça com o Monstruverso, basicamente, dois cenários são possíveis aqui, se vai ser bom ou não vai, ok? O primeiro cenário é que a história vai seguir a fórmula do Monstruverso, que é pouco importa a história, importante é a pancadaria. É essa que é a fórmula do Monstruverso. O outro cenário já é um cenário mais denso, onde a história que está sendo contada vai ser bem mais desenvolvida. O conflito entre os heróis e os monstros são realmente justificados por essa história, e na própria história também. Qual dos dois é o mais provável desses cenários? Você também me perguntou isso agora, provavelmente, né? Não. Não? Nunca não. Um dia eu vou acertar. Para responder isso, é bom a gente saber quem é que escreveu essa HQ. E quem escreveu isso foi um cara chamado Brian Buccellato. É o nome do cara, meu. Eu não posso fazer nada. O nome do cara, rapaz, para com isso. Quem é esse cara, Peter? Ele é simplesmente... Só um minutinho. 6h30 depois. Ele é simplesmente o cara que escreveu Flashpoint. Ou seja, o cara manja. Ele também participou como desenhista, como colorista da saga Injustice. E ele também escreveu uma série de HQ chamada Vilania Eterna, que conta a história dos vilões do Flash. Já dá pra ver que o cara, é fã do Flash, o cara gosta, né? Mas o que a gente percebe dos trabalhos dele é que ele tá sempre envolvido em histórias densas, com muita informação. Sabe que o contexto do que tá rolando lá dentro da história rouba mais a atenção do leitor do que a pancadaria de heróis e vilões. Entende o que eu quero dizer? Não é focada só em porrada. É focada... Tem uma história, uma história grande acontecendo. Flashpoint mexe com viagem no tempo, mexe com dilemas éticos, né? Pô, vou voltar, vou fazer isso e tal, minha mãe e tal, né? E realmente escreve bem esse cara, sabe escrever esse cara. E mesmo sendo um pouco conhecido fora do nicho, ele sabe contar uma história. Então, baseado no histórico dele, eu diria que dá sim pra ter uma HQ com mais história, com mais aprofundamento, que por sinal é uma coisa que tá faltando no Monstruverso. Não é? Não tá? Mas mesmo sabendo de tudo isso a respeito desse roteirista, eu diria que sim, a HQ vai seguir a fórmula mágica do Monstruverso, que é a fórmula do não importa a história, o que importa é a pancadaria.
eu acho que vai seguir isso. Porque tu vai querer ver o que ali, né? E eu digo isso não por causa de achismo, ok? Eu digo isso por causa de uma página específica da HQ, que é essa aqui. Olha aí. Galera, pensa comigo. Pensem. Você tem o Superman, a Mulher Maravilha, o Hal Jordan, você tem a Supergirl na equipe. Qual seria o papel do Batman na história? Pensa nisso. Não sei. Bom, se você é um cara esperto e realmente fã do Batman, já até imagina. Você vai dizer que o Batman vai ter o papel de investigar, porque que... Será que os titãs estão atacando a cidade, né? Isso levaria, inclusive, ele a descobrir uma possível aliança entre o Lex Luthor e a Apex Cybernetics. Mas se o único superpoder dele é ser rico, a última coisa que você imaginaria é o Batman no campo de batalha, concorda? E pra ele não ficar de fora, simplesmente inventaram que o Batman vai pilotar o Mecha para lutar contra o Godzilla. Ou seja, vai ser sim só pancadaria. Vai ser só pancadaria. A história vai ser só pra encher linguiça. Galera, a gente tem um Batman, ele vai ficar aqui esperando a gente. Não, Batman, pega esse robô, pilota aqui. Agora pensa, poderia ser um cara que realmente sabe pilotar, né? Mas sempre chama alguém que é o Batman. Então tá bom, Batman. Aí você pergunta, mas Peter, isso é ruim? Agora você perguntou, não perguntou? Não sei. Não sabe? Então diga. Mas eu respondo, tá maluco? Claro que não é ruim. O meu personagem preferido da DC, adivinha qual é? É o Lobo. É o Lobo, é ele. E as HQs do Lobo são só pancadaria, história de menos. Então dá sim pra fazer uma HQ divertida, com pouca profundidade, até porque o objetivo dessa HQ é divulgar o próximo filme do Monstruverso, que é um blockbuster. Ou seja, ele tem que ser uma compra por impulso, entende? Pra engajar a grande massa, boca de funil, e não somente quem faz parte já do nicho. Então sim, é bem possível que essa HQ conte uma história simples. Eles estão usando, o Monstruverso está usando a Liga da Justiça pra dar emplacada no Monstruverso. Deve estar rolando um cascaro, tô falando. Se a Monstruverso quiser fazer um crossover com a Enert, eu enfrentando o Godzilla, pô, ia ser bom demais, né? Pô, ia rolar um cascaro. Enfim, vão inventar uma justificativa pro Kong e pro Godzilla brigarem no meio da cidade e a Liga da Justiça vai ter que resolver isso aí. Não espere muito mais do que isso, tá? Mas leia o HQ e quando ela sair eu vou trazer uma análise completa dela pra vocês, ok? Mas já comenta, pra você, quem que leva, Liga da Justiça ou Godzilla? Lembrando, a pele do Godzilla é impenetrável, o cara é uma radiação bomba gigante, atômica, troquei as palavras, mas é isso. Enfim, o cara, não dá nem pra chegar perto, o cara não, Godzilla. Quem que você acha que leva isso aí? Obrigado por esse vídeo, galera, até a próxima. Fui!